Saiba Mais desta semana a gente vai tratar sobre o sistema prisional brasileiro. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Rogério Greco. Doutor Rogério, quais são as alternativas para desafogar o sistema prisional? Carol, antes das alternativas, é importante que a gente entenda que é preciso uma mudança de mentalidade. Então, o Brasil hoje vive um movimento de lei e ordem muito forte. Então, não adianta tentar trazer algum tipo de alternativa se o pensamento ainda for um pensamento de punição, um pensamento de mais infrações penais. Então, imagina como alternativa que você tivesse uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder desafogar o sistema prisional é você revogar inúmeras infrações penais que não servem para mais absolutamente nada. Então, por exemplo, para que ainda no século XXI você tem uma lei de contravenções penais? Para que serve uma lei de contravenções penais? Para que ainda hoje você tem uma contravenção penal de vadiagem? Por que existe ainda uma contravenção penal de jogo do bicho? Então, enfim, a primeira coisa que a gente faz para poder desafogar o sistema é, ao invés de criar mais infrações, é você reduzir o número de infrações penais. Um segundo patamar dessa pirâmide, imagina que você estivesse trabalhando com juizados especiais criminais. A ideia do juizado especial criminal ela é perfeita. Só que hoje em dia, quase todos os juizados no Brasil inteiro já estão superlotados. Então, aquela ideia inicial que era desafogar, entre aspas, a justiça comum, ela já se perdeu. Porque qualquer porcaria, qualquer fato de menor importância é levado ao juizado. E as pessoas se esqueceram que o juizado ele vai julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, não fatos que não tenham qualquer potencial ofensivo. Então, hoje, para que o juizado volte até aquela importância, volte até aquele status, ao invés de julgar infrações penais cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, nós tínhamos que ampliar essa competência para pelo menos 4 anos. Por quê? Porque no juizado você já colocaria, só para que você tenha uma ideia, todas as infrações penais contra o patrimônio não violentas. Então, isso já é um fator, se você for olhar a estatística do sistema prisional, a gente tem aqueles crimes que basicamente ocupam todo o sistema, são os crimes hoje, né, infelizmente, de drogas, que você tem toda a periferia das drogas, né, além de drogas, você tem principalmente os crimes contra o patrimônio. Então, já era uma forma de enxugar. Fazendo isso, você iria para um terceiro patamar dessa pirâmide. E aí você teria as infrações penais graves, porque o direito penal ele foi feito para se ocupar de situações graves, não disso que tem acontecido no dia a dia. Então, assim, se banalizou, na verdade, o direito penal. Então, como a gente vive hoje um Estado penal, a gente deixou de lado um Estado social e vive um Estado penal, as discussões que a gente fica vendo, as pessoas, né, travando a todo momento, é que não, que nós temos que ter leis mais duras, nós temos que impedir que a pessoa saia com menos tempo, né, do que efetivamente foi condenado. Não é isso que vai resolver o problema. Então, o grande lance, não sei se as pessoas já pararam para pensar isso, por que no Japão, por exemplo, o índice de crimes contra o patrimônio é baixíssimo? Por quê? Será que no Japão ele tem a redação de um subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel melhor do que a nossa? Será que lá no Japão os japoneses entendem melhor o tipo penal incriminador do que seria o nosso 155? Claro que não. No Japão, o Japão cumpre com as suas funções sociais. Então, se o Brasil não cumpre, o que ele faz? Ele deixa de lado um Estado social e se transforma num Estado penal. E aí o que acontece? São mais pessoas presas injustamente. Injustamente por quê? Porque eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras comunidades pacificadas no Rio. E tive num barraco, numa favela chamada Pavão Pavãozinho. A gente não pode nem mais chamar favela, sabia disso, né? Porque não é politicamente correto, né? Você tem que chamar de comunidade carente, né? A gente é hipócrita pra caramba. A gente muda o rótulo, mas o conteúdo é igualzinho. Mas, enfim, eu fui literalmente no último barraco dessa favela, que é o Pavão Pavãozinho. E entrei numa casa de um trabalhador, era ele mais 4 filhos, ele estava com a bacia quebrada, um pedreiro, a esposa com traços evidentes de uma pessoa que tinha problemas mentais, 2 filhos evidentemente doentes mentais e 2 crianças brincando no chão da casa que mais parecia um chiqueiro, aquela lama toda revirada. Eu te pergunto, você quer que aquele menino saia lá de cima dessa comunidade carente e venha aqui, né, que a gente chama no asfalto, e que ele não furte? Você quer que ele venha aqui e não cuspa no chão, que ele jogue um papel na rua? Então, primeiro, a gente tem que cuidar disso. A gente tem que cuidar da parte social. Se ainda assim as pessoas quiserem praticar infração penal, aí é outro raciocínio. Mas não é como a gente tem feito hoje no Brasil. A gente tem punido pessoas demais. Agora, a gente não tem feito uma seleção correta dos crimes a punir. Se é para punir, a gente tem que punir por cima, não punir por baixo. Então, hoje, um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil chama-se corrupção. O dia que o Brasil tiver um combate sério, efetivo à corrupção, a gente não vai estar discutindo tanto o problema penitenciário.
Agora, diante de tudo isso, né, ainda é possível se pensar numa ressocialização aqui no país? Olha, eu acho que até a própria sociedade já está descrente com relação à ressocialização, porque infelizmente os próprios meios de comunicação, eles têm combatido a ressocialização. A ressocialização ela é importante? Claro que ela é importante. É preciso você confiar na recuperação das pessoas. Agora, é preciso que o Estado saiba ressocializar. E eu tive a oportunidade de conhecer o sistema penitenciário espanhol. Comparado com o sistema penitenciário brasileiro, assim, a diferença é gritante. Claro que o Brasil, talvez nem eu queira que chegue nesse nível, mas, por exemplo, existe uma penitenciária que é o padrão espanhol, num lugar chamado Topas. São 3, 4, 5 pavilhões, no meio desses pavilhões você tem uma piscina olímpica. Em cada pavilhão você tem uma quadra de esportes e você tem uma academia de ginástica. Eu vou falando isso, as pessoas já vão ficando até revoltadas ali. Eles têm 5 refeições ao dia, feitas por 2 chefes de cozinha, chefe internacional de cozinha. Não é que nem no Brasil, com todo respeito, que a gente pega aquele que a gente chama em Minas de preso faxina, aquele cara que não demonstra tanto perigo assim, é o cara que vai cozinhar, o cara que vai lá na pensão pegar a marmitinha. Não é desse jeito. Um preso em Topas, na época que eu estudei na Espanha, em 2005, ele ganhava aproximadamente 550 euros por mês. De dentro da penitenciária, ele mantinha sua família aqui do lado de fora. A gente não tem que ter visão paternalista com o preso, não. Se o preso está lá, se o preso está dando despesa para o Estado, ele tem que pagar isso. Ele tem que pagar com o trabalho dele. Então, a gente tem que parar com aquelas coisas, não, mas o preso... A gente vai, quando eu ia com alguns estudantes visitar sistemas prisionais, eu entrava, aquela coisa já maquiada, aí estava o preso lá fazendo barquinho, né, com picolé, que bom, fazendo caminhãozinho e na época até costurando bola, hoje nem mais costura bola, mas na época costurando bola. Eu te pergunto, ele vai sair de lá e vai trabalhar fazendo barquinho de sorvete, que bom? É isso que é ressocialização? Claro que não. Na Espanha, o que eles fazem? Eles pegam pedaços de fábrica e colocam dentro do sistema prisional. Então, pedaços de fábrica de automóveis, pedaços de fábrica de colchas, pedaços de fábrica disso. Ou seja, o sujeito aprende lá dentro, quando ele sai, já sai empregado. Então, a gente tem que ter uma visão empresarial, não é uma visão paternalista do preso, sabe, de querer passar. Não é isso, não funciona dessa forma. É possível a ressocialização? É, desde que o Estado trabalhe de forma séria. E a necessidade também de construção de mais presídios? Não, se a gente tiver um movimento, um pensamento contrário a esse movimento atual, na verdade você não vai ter necessidade de construção de mais presídios. Se você entender que a penitenciária, a privação da liberdade é uma coisa gravíssima, e ela, assim, depois da sua vida, o bem mais precioso que você tem é a sua liberdade. Então, o Estado prende muito e prende de forma errada. O Estado prende pessoas que não precisam ficar presas. A gente tem que se preocupar com situações graves. Então, crimes patrimoniais graves, todos os crimes contra a administração pública merecem prisão, porque aquele que, por exemplo, pratica um peculato, aquele que pratica corrupção, esse cara é um genocida. Esse cara, na verdade, ele mata milhares de pessoas e você não vê. Então, a penitenciária, a prisão, a privação da liberdade, ela foi feita para situações graves. Então, se a gente mudar a nossa mentalidade, dentro daquela visão piramidal que eu falei com vocês aqui, a gente não vai ter necessidade de novos presídios. Seria viável a privatização dos presídios? Olha, existe uma discussão já antiga com relação a isso, existem duas correntes que ficam se digladiando o tempo inteiro. Eu, particularmente, acho perfeitamente possível, viável, não tem problema nenhum. Agora, se um particular, ele vai pagar, o Estado vai pagar ele aquilo que o Estado gasta, como tem acontecido em Minas, por exemplo, sem que o Estado cumpra com seus deveres, porque o Estado tem sistemas prisionais superlotados e o Estado não consegue dar um mínimo de dignidade ao preso. O que as pessoas têm que entender é que o sujeito foi condenado a uma pena de privação de liberdade, e só, e ponto. Só que a gente quer mais, você quer torcer o cara até cair a última gota. Se ouvir falar que dentro do sistema prisional alguém comeu um McDonald's, acabou, não, é absurdo comer uma coxinha, absurdo. Por que absurdo? Será que quando o sujeito é condenado está proibido agora a coxinha, a Coca-Light, não pode fazer mais nada? Então, assim, se o sistema prisional privatizado ou terceirizado, que a maioria é terceirizado, você não privatiza 100%, nessas parcerias públicos-privadas, se o sistema prisional atender à dignidade da pessoa humana, não dando prejuízo para o Estado, fazendo com que o Estado gaste o mesmo, a privação, na minha opinião, é perfeita. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Isso vai refletir no sistema carcerário? Com certeza, Carol. E essa é outra discussão, na minha opinião, hipócrita. Aquele exemplo que eu falei com vocês do menino lá do pavãozinho, de sair lá de cima do último barraco e descer e praticar alguma subtração aqui. O que acontece é o seguinte, se você chegar à conclusão,
se você chegar à conclusão que esses adolescentes, todos eles, se eles tiverem o mesmo nível, então não dá para você comparar um sujeito de classe média, média alta, com um sujeito que tem uma condição subhumana. Então, o que vai acontecer? Quando você reduz a maioridade penal, você acha que o cara de classe média, média alta vai ocupar o nosso cárcere? É claro que não. É só você entrar hoje no sistema prisional que você vai ver que tem pouquíssimas pessoas de classe média e média alta que estão ali justamente para justificar a regra, que é a prisão do miserável. Então, quem é que vai continuar a ser preso? Mais uma vez vai ser o miserável. Então, se o Estado cumprir com as funções sociais dele, se você permitir que aquele menino tenha uma vida digna, que ele tenha saúde, educação, lazer, cultura, habitação, se ainda assim você entender que esses adolescentes que agora se equivalem ainda estão praticando atos infracionais, está na hora de reduzir. Mas antes disso é pura demagogia, balela, é discurso hipócrita que não vai funcionar. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Eu que te agradeço, Carol.